Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos agora para o nosso sexto momento, nosso sexto módulo, que eu vou falar sobre os elementos dos contos africanos. Elementos da tradição oral africana. Contação de história com os elementos usados pela educação tradicional africana. O conto africano é uma narrativa metafórica, cuja finalidade é educar as pessoas, crianças, adolescentes ou adultos. Todos podem aprender com um conto. Elementos da tradição oral. Existem basicamente 3 elementos, tá? Aí embaixo, ó. 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Tá aí embaixo. Os 3 elementos. A temporalidade e o espaço, os personagens do conto e a lição de um conto africano. A reflexão, né? Temporalidade. Quando você escuta um conto africano, pode observar que ele acontece, ele desenrola em um determinado tempo e espaço. É um tempo de um casamento, que as pessoas vão casar, né? É um tempo bem de um jovem que vai virando até ele virar adulto, e o espaço em que o lugar que é. Muitas vezes é um tempo e espaço remoto imaginado. Pode ser uma aldeia, um vilarejo, um reino. Personagens são simbólicos e míticos. Podem ser bichos ou seres humanos. Muitas vezes, quando são bichos, são metáforas. Sempre lembrando disso. Para falar de seres humanos, utilizamos os animais. Personagens do conto. Os personagens ainda mais usados em contos africanos são tartaruga, hiena, coelho, jacaré. Já quando são seres humanos, você vai ouvir falar de reis, ministros, velhas, desequilibrado mental, mulheres. Personagens do conto. O conto busca mostrar uma interação entre personagem e entre eles e a natureza. Personagens bem usados. Tartaruga calma, o leão é forte, a hiena é trapaceira, o jacaré é injustiça, existem os espaços simbólicos, espaços sagrados, há florestas que não podem entrar, o medo, misticismo. Natureza. Vento, água, mar, sol, fogo, lua, rio, chuva, trovão, tudo isso está no Contos Africanos, que você pode ler, estudar, ensaiar para você contar. Os contos do Mia Couto, tem muita coisa legal. Seres humanos, mulher, crianças, jovens, adultos, idosos, reis. E a lição. A lição do conto. O conto africano traz sua lição, traz sua reflexão. A maior finalidade do conto é de educar as pessoas. Por isso, ele sempre traz alguma lição. Muitas vezes são lições que têm a ver com a vida em sociedade ou que buscam enfatizar valores como justiça, sabedoria, lealdade, humildade, honestidade e coragem. Não estamos falando aqui de moral da história, tá, gente? Elementos do conto da tradição oral. Os contos estão nas culturas africanas e os africanos estão presentes nas histórias. Precisamos de entender o modo de ver o cotidiano africano é conhecer os contos. Se quer conhecer um pouco dos africanos, leia os contos africanos. Você vai ver como são os africanos. Quais as duas finalidades dos contos?
divertir e educar. Elementos dos contos que a gente encontra também. Canto nos contos, inicial, no meio, no final. Existe uma ponte, uma conexão dos contos, que é a emoção. Entrar no modo de conto. O que significa entrar no modo de conto? Quando você vai contar um conto africano, você vai contar uma história afro-brasileira, você vai parar, refletir, sentar em pé. Naquela hora você vai estar bem preparado, sintonizar aquele espaço onde você está, entrar no modo de contar, preparar a sala, preparar o ambiente, chamar a história, acessar as emoções dos personagens, estar conectado com esses personagens e a forma de concentração. A ponte do conto, então, é a emoção. Os elementos e personagens, entidades físicas, entidades físicas e outras entidades. O amor, a morte, o sono. As lições de um conto africano. Por isso que é sempre bom, ao ouvir um conto africano, sempre fazer a pergunta: qual a lição ou lições que esse conto traz para mim com relação à injustiça, com relação à lealdade, e fazer uma reflexão sobre isso. No final, aqui eu vou passar 3 contos onde vocês vão fazer essas reflexões. Tá? Na cultura africana, a fala ganha força, forma e sentido, significado e orientação para a vida. A vida, a palavra é vida, é ação, é jeito de aprender e ensinar. O poder da palavra garante e preserva ensinamentos, uma vez que possui energia vital, com capacidade criadora e transformadora do mundo. Energia que possui diferentes denominações para diferentes civilizações. Por exemplo, para os Mutuns, essa energia é Rambam. Já para o povo Yorubá, a energia é o Axé. A tradição oral pode ser vista como um cabedal de ensinamentos, saberes e conhecimentos que vinculam e auxiliam homens e mulheres, crianças e adultos, os velhos de idade, e se interage no tempo e no espaço e na tradição. Sem poder ser esquecida ou desconsiderada, a oralidade é uma forma encarnada de registro, tão complexa quanto a escrita, que se utiliza de gestos, da retórica, da improvisação e de danças como modo de expressão. Trago para vocês, então, essa reflexão nesse módulo 6. É preciso buscar promover a leitura, a contação de história afro-brasileira, motivando as pessoas a despertar o gosto pelo livro, uma vez que quem adquire o hábito de ler e escutar histórias pode ampliar seu conhecimento. É preciso relacionar a oralidade africana e a identidade afro-brasileira, pois os afrodescendentes ainda demonstram dificuldade para assumirem-se como tais, com isso, manterem sua cultura viva. A oficina A Arte da Contação de História Afro-Brasileira busca aprimorar o desempenho da prática da contação de história e a leitura afro-brasileira mais atraente aos alunos, levando em consideração a oralidade. Por isso, acredito que o presente trabalho possa contribuir e favorecer a compreensão dos afrodescendentes no que se refere à cultura aqui abordada, já que os negros ainda são vistos por muitos de maneira negativa. Muito obrigado. No próximo momento será recheado 3 contos, onde eu vou contar para vocês, onde todos vocês poderão fazer uma reflexão sobre cada um dos contos. Maquetue papá, maquetue pá, maquetue papá, maquetue pá, tutue papá.
tarde, boa noite, bom dia. É assim que agora eu começo o conto O Homem Sem Sorte. Havia um homem que reclamava demais da vida. Desde pequeno ele reclamava que nunca tinha sorte na vida. Olhava para o lado, olhava para o colega do lado, sempre conseguia ter as coisas e ele não. Certo dia esse homem pensou e disse assim: eu vou até o Criador. Eu vou até o Criador perguntar para ele por que eu não tenho sorte. A partir desse momento, ele começou uma caminhada. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, um mês, 2 meses, um ano e um dia. Quando ele caminhou e deparou com um lobo. O lobo já estava bem fraco, bem ruim da saúde, porque ali por perto não havia comida. E ele foi passando perto do lobo, andando. O lobo viu. Ô moço, me ajuda. Ele pediu uma ajuda ao moço. E o moço falou: não vou te ajudar, eu estou indo ao Criador procurar a minha sorte. Aí o lobo falou: poxa, mas eu estou aqui quase me definhando. Pergunte então ao Criador por que eu estou sem sorte. Por que eu também não tenho sorte? Vivo aqui nessa vida. E passou mais um dia, 2 dias, um ano e um dia. Esse homem deparou com uma árvore, a árvore baobá. Uma árvore africana que sempre, em todas as regiões, essa árvore existe. É uma árvore de referência. Quando ele passou pela árvore, a árvore estava quase caindo. Só tinham galhos bem secos. E quando ele passou pela árvore, correndo, andando e procurando chegar até o Criador, a árvore foi e falou: ô moço, me ajuda aqui. Por favor, eu não sei o que eu faço, estou passando um tempo muito ruim em minha vida, que não melhoro nunca, sempre assim, me definhando. Vê se o senhor pode cuidar de mim. Ele: não posso, não tenho tempo. Eu estou indo ao Criador buscar a minha sorte. Ah, então veja para o Criador por que eu também não tenho sorte. Por que eu vivo nessa vida que estou aqui? E o homem continuou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, um ano e um dia. Quando de repente ele deparou com uma mulher, uma moça. Uma moça que estava na savana há muitos anos. Quando ele passou correndo, desesperado, a moça: ô moço! Ofereceu um copo de água para ele e ele: não quero água, eu estou procurando o Criador, que eu vou perguntar para ele da minha sorte. E a mulher falou com ele: então veja também por que eu estou aqui solteira, não aparece ninguém. Ele continuou 1 dia, 2 dias, 3 dias, um ano, e ele chegou até o perto do Criador. Ele bateu na porta. Criador, 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 chamou. E nada do Criador, e de repente o Criador apareceu. Quem está gritando? Quem está gritando aí? Sou eu, Criador, sou eu. Eu vim aqui, não sou um homem sem sorte, estou precisando saber da minha sorte. Não consigo plantar nada, não consigo viver bem. E o Criador respondeu: eu não dou sorte a ninguém, eu dou oportunidade. E mais do que depressa, esse homem voltou correndo de volta. 1 dia, 2 dias, um ano e um dia, e ele deparou na volta, com a moça. A moça estava com um copo de suco para oferecer para esse homem, mas esse homem
Não quis. Ô moço, o que o Criador falou? Ah, o Criador me respondeu. O Criador respondeu que aqui vai passar um homem com quem você irá casar. Você irá oferecer suco a ele e vocês vão se casar. Mas eu não posso, porque com muita pressa eu vou atrás da minha sorte. E continuou. A moça, não moço, não moço. Foi embora. Andou um dia, um ano e um dia, e deparou com a árvore. Na árvore, novamente, a árvore ali parada. Ô moço, o senhor perguntou para o Criador? Sim, eu perguntei, o Criador falou. O que ele falou para poder me ajudar? Ele falou que embaixo das suas raízes existe um baú de tesouro. E vai passar por aqui um homem que vai cavar, tirar esse baú de tesouro e por baixo dele vai ficar livre para poder você crescer as suas raízes. Ô moço, então vem aqui. Não, não posso. Eu estou em busca da minha sorte. E deixou a árvore lá definhando, quase morrendo. E andou um dia, um ano e um dia, e deparou com um lobo. O lobo já estava quase não aguentando mais, só pele e osso. E ele, moço, volta aqui, moço. O que o Criador falou com o senhor de mim? Ah, não posso falar nada com o senhor. O Criador falou o seguinte, que aqui onde você está vivendo num local que não tem muita alimentação e você vai acabar morrendo. Nessa hora, o lobo, poxa moço, por favor, posso fazer o último pedido já que eu vou morrer? O lobo ficou de frente para o homem, olhando nos olhos do homem, e o homem também olhando nos olhos do lobo. Quando ele olhou nos olhos do lobo, ele viu tudo que passou por ele, a moça, a árvore, e ele não deu conta disso tudo. Foi passando um filme na cabeça dele. Mas o lobo, muito rápido, perguntou para ele assim, eu posso fazer um último pedido? Ele, pois não, pode fazer sim. Aí ele fez o último pedido. Por favor, o senhor pode me dar um abraço? Pois não, não tem problema. Ele foi abraçando, abraçando. O lobo foi. O lobo aproveitou a oportunidade. Esse é um conto do homem sem sorte. Eu vim aqui que mandaram me chamar. Eu vim aqui que mandaram me chamar para contar essa história pro povo que aí está. Eu vim aqui que mandaram me chamar. Eu vim aqui que mandaram me chamar. Vou contar uma história pro povo que aí está. Certa vez na África, em um reinado, existia um rei totalmente sem pudor. O rei sem pudor. Ele tomava várias medidas trágicas e horríveis. E certo dia ele falou assim: quero que matem todos os idosos. Os idosos não servem para nada. Só nos dão trabalho e mais nada. Quando chega na velhice, só nos atrapalha fazer as coisas. E os súditos sempre o obedeciam. Dessa vez, um rapaz
pegou o avô dele e não obedeceu. Pegou o avô e colocou o avô bem distante em outra aldeia. Com o tempo passando, vários anos passando, e o rei sempre fazendo vários pedidos, e novamente ele fez um pedido. Juntou todos na praça e falou: eu exijo que todos vocês tragam para mim o melhor pedaço do boi. O melhor pedaço do boi? As pessoas ficaram duvidosas. Qual será o melhor pedaço que ele acha que é do boi? E várias pessoas foram escolhendo os vários pedaços, e no dia de entregar, marcado, estava ali. E esse rapaz foi procurar o avô dele, que estava em outra aldeia, e perguntou: avô, o rei pediu o melhor pedaço do boi. Qual será o melhor pedaço que eu levo do boi? E o avô falou: a língua, leve a língua. E no tal dia marcado, todo mundo ali em fila entregando os pedaços. Esse rapaz entregou o quê? A língua. E o rei recebeu, os empregados do rei receberam a língua. E o tempo passando, ele fazendo várias atrocidades. E certo dia, ele chegou e falou: agora eu quero que vocês tragam o pior pedaço da ovelha. O pior pedaço que vocês consideram da ovelha. As pessoas ficaram todas alvoroçadas, sem saber o que iam levar, sem saber se o pedaço que eles iam escolher ia estar de acordo com o pensamento do rei. E de novo esse rapaz foi até o seu avô. Chegando a seu avô, ele perguntou ao avô: avô, dessa vez o rei de novo pediu um pedaço, o pior pedaço da ovelha. O que eu faço? E o avô foi e falou: leve a língua. Ele ficou meio preocupado. A língua? É. Justamente no dia marcado, todos levaram vários pedaços, vísceras, vários pedaços horríveis da ovelha. Quando chegou a vez dele, ele entregou o quê? A língua. A língua novamente? Perguntou assim os súditos e falou: a língua, o empregado do rei perguntou, de novo a língua? E chamou o rei. Ô rei, o melhor pedaço esse rapaz trouxe a língua do boi, e no pior pedaço ele também trouxe a língua da ovelha. O rei chamou o rapaz e foram conversar. Em conversa, o rei perguntou para ele, bem baixinho: para você fazer isso, você não fez da sua cabeça. Para você fazer isso, o seu avô ainda está vivo, não é verdade? E o rapaz respondeu: sim, o meu avô ainda está vivo. Mas o porquê da língua? Nossa língua é por onde sai tudo que falamos de bom e de ruim. Que
prestemos atenção em tudo que falamos, tudo que declaramos, tudo que falamos para outras pessoas. Faça uma reflexão sobre esse conto. O rei sem pudor. Eu vim aqui que mandaram me chamar. Eu vim aqui que mandaram me chamar. Vou contar uma história. O povo que aí está. Maquetuetuê papá, maquetuetuê pá, maquetuetuê papá, maquetuetuê pá. Havia um povo na África, em uma região na África, que viviam felizes. Felizes porque plantavam, colhiam, se alimentavam, e ali corria tudo a mil maravilhas. Certo dia chegou um rei e dominou toda aquela região. Dominou toda a região e esse povo ficou submisso a esse rei. Esse rei era um rei muito déspota. E os reis déspotas, o que eles mais gostam de fazer é deixar o povo com medo e deixar o povo ignorante. Com medo e ignorante. Com medo, muitas vezes colocam notícias que são falsas. Muitas coisas acontecem para colocar medo no povo. Mas ele fazia além disso. Ele, como tinha todo esse rancor dentro dele, todas as pessoas que não obedeciam ao rei em tudo que ele pedia, passava a faca. E o tempo foi passando e as pessoas ficando com muito medo. E a ignorância, como que o rei faz? Abandona as escolas, joga livros fora, queima livros, e foi assim que ele fez. Uma das medidas, ele acabou com todas as escolas que existiam no reino. E as pessoas ainda começaram a contar histórias, ensinando dentro das casas, e novamente ele foi dentro desses locais, nessas casas, e pegou essas pessoas e matou essas pessoas e queimou muitos livros. Mas com o tempo passado, existia uma senhora, num local bem distante dali, que na beira de uma praia, ela escrevia na areia e ensinava muitas pessoas a escrever e a ler. Essa senhora já tinha mais ou menos uns 90 e poucos anos. Senhora de bastante idade. Mas quando o rei descobriu dessa senhora, esse rei ficou muito, 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 muito furioso. E mais o que ele pôde fazer, ele fez para acabar com essa senhora. E ele foi mais rápido do que ele podia para localizar essa senhora onde ela estava, mandou os seus soldados irem até lá, a essa praia, e recolher essa senhora e trazer até a presença dele. E assim o fez. A senhora chegou, que tinha uns 90 e poucos anos, de cabeça baixa, o público todo em volta, e ele apresentou ela. É essa aqui, acusando ela
de desobedecer a ele. E ele, considerando que ela era uma senhora, ele ainda a preservou e julgou ela como uma sábia, né? Então, se a senhora é uma sábia mesmo, sabe de tudo, é inteligente, está educando as pessoas, ele fez a pergunta. E ali ao lado tinha uma fogueira acesa. Ele pegou um copo de água e numa lasca de madeira que estava acesa, ele jogou água em cima dessa madeira e fez aquele barulho. E a senhora de cabeça baixa. E ele, no momento, ele perguntou para ela: minha senhora, a senhora que é a verdadeira sábia, me responda então, com qual intensidade da onde que vem esse tss? Ah, meu senhor, esse tss pode vir tanto da água, tanto da madeira. Pois bem, aplaudiu e as pessoas aplaudiram. E ele continuou com a pergunta e falou: agora, com qual intensidade isso ocorreu? A senhora de cabeça baixa levantou e falou para ele: eu posso fazer uma pergunta também? Ele: pois não. Abriu a palma da mão e foi no rosto dele, pá, bateu. E fez a mesma pergunta para ele. Com qual intensidade foi esse tapa? E as pessoas, naquele momento, riram de tudo aquilo e acusaram o rei de ser um rei déspota, invadiram aquele espaço e acabaram matando o rei. Essa é a história, um conto africano, A Bufetada. Faço as reflexões das 3 histórias: Homem Sem Sorte, A Bufetada e O Rei Sem Pudor. E mandem para a gente no e-mail o que vocês entenderam dessa reflexão. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos. Oi! Bom, dando continuidade, né, já que vocês ouviram os 3 contos africanos contados pelo Fábio Pererê, tendo aí os elementos dos contos africanos, a gente vem agora com a proposta do exercício contando a sua própria história. Primeiro passo: inicie sua própria história. Você é, sem dúvida, a melhor pessoa do mundo para escrever sua própria história e a da sua família. Você é a única pessoa nessa terra que tem a sua perspectiva e as suas experiências de vida. Sempre quando trabalhamos as oficinas no presencial, né,
a gente encontra alunos que têm essa dificuldade de contar a sua própria história. E aí a gente se depara com pessoas que têm uma grande dificuldade em se expor. Mas o contador de história, ele precisa, né, se abrir e contar a sua própria história para que ele possa receber novas histórias. Porque uma história contada, ela nunca é a mesma quando recontada. Então, todo mundo é contador de história, né? E se você consegue contar a sua própria história, você evolui bastante. Então, vamos lá. Segundo, conte suas histórias favoritas. Uma das razões pelas quais as palavras do meu avô me tocavam tão profundamente foi porque ele contava todas as noites quando íamos dormir na casa dele. Então era assim, um ritual assim, né? Toda vez de ir para casa dos nossos avós, tinha contações de história. Então isso é muito gostoso, é muito forte, né? Na nossa infância, assim. Terceiro, faça uma linha do tempo dos principais eventos da sua vida. Uma folha ou um documento no computador, anote cada ano de sua vida. Exemplo, nascer, ir à escola, mudar de casa, mudar de escola, alcançar objetivos religiosos, aprender a dirigir, se graduar, conseguir um emprego, mudar de emprego, se casar e até mesmo ter filhos. Quarto, seja específico. Adicione todos os detalhes relevantes que você puder ao compartilhar uma recordação. Exemplo, lembro-me exatamente que a minha avó costurava uns pedacinhos de panos branquinhos, lindos. Ela pintava e entregava de presente para as filhas, quando elas estavam naquele momento da transição da infância para a mocinha. Quinto, apenas comece. Não importa o quão longe você se sente que está na captura da sua história pessoal. Comece de algum lugar e comece hoje. O mais importante é capturá-las enquanto ainda estão frescas. Você sempre poderá organizar e reorganizar suas recordações até mais tarde. Sexto, faça uma lista de histórias para contar. Não sabe por onde começar a sua história, pessoal ou familiar? Comece fazendo uma lista de histórias que você deseja escrever eventualmente. Em seguida, elabore cada uma delas, uma por uma. Pense nas histórias que você conta repetitivamente, como aquele desastre que você inventou, ou aquela coincidência louca, aquela vez que você se deparou com uma pessoa famosa. Se alguma vez alguém lhe disse, sim, você já me contou essa antes, essa é uma pista de que a história é importante para você. Sempre que contamos histórias, muitas delas acabam sendo nosso carro-chefe de contação de história, acaba sendo uma criança que a gente quer sempre pertinho da gente, né? As histórias, elas são assim, elas te capturam e você fica sempre com aquela história como referência para você. 7. Esqueça a cronologia. Eu sei que lhe disse para fazer uma linha do tempo, mas existe nenhuma regra dizendo que você deve escrever sua história de vida em ordem cronológica. Você pode usar a linha do tempo apenas como referência. Escrever suas histórias na ordem que deseja. Afinal, não lembramos de nossa vida em ordem cronológica. Então, eu sempre falo para os alunos que é necessário que a história tenha início, meio e fim. Que ela tenha essência, cheiro, paladar, movimento, voz, tempo,
porque a história, ela tem o tempo dela quando você está contando a história, né? O contador, ele tem o tempo dele e a história tem o tempo dela. Então, isso é muito importante. 8. Use os gatilhos de memória. Isso é muito bacana também. Objetos de longe e de perto, fotos, lembrancinhas, roupas e outros objetos que podem ser excelentes gatilhos de memória. Olhe os álbuns de fotos na casa de seus parentes e veja quais histórias vêm à mente. Em seguida, adicione a sua lista de histórias para contar. Às vezes, quando a gente está num local que a gente passou mais tempo da nossa infância, eu tenho muito isso comigo, até o cheiro da terra molhada, o cheiro da fruta me lembra um episódio, uma história que eu passei naquele local ali. Então, assim, use esse gatilho para que você se abra com as suas histórias, para que você possa contá-la e nos presentear ouvindo a sua história. Contando sua história. Contando sua história, escrevendo a sua história, são 2 pontos bem particular seu, assim, né? Como eu disse lá atrás, muitas pessoas têm essa dificuldade de contar a sua história para os outros. Mas é interessante quando você conta a sua história e quando você ouve a sua história recontada por outra pessoa, porque às vezes as nossas histórias, elas se identificam, né? Tem muitas coisas em comum e isso é muito importante. O contador de história, ele se desapegar da sua história e contá-la para um público, ele tá aí semeando histórias, né? Isso é muito bacana. Material para entregar. Olha aí, galera. Para as meninas ou para os meninos, os participantes poderão enviar um texto digitado ou enviar um vídeo contando sua história. Fica a escolha de vocês. Se vocês quiserem escrever, que eu acho bem bacana, bem interessante, que você faça a escrita, né? E depois você grave o videozinho. Data da entrega, hein? Muito importante. Dia 30/5. Vocês vão enviar esse material para o planetacontos@gmail.com. Lembrando, não entregando o exercício, vocês não conseguem o certificado, tá bom? Então, é necessário que faça, sim, o exercício, tá? Não precisa ser aí um livro de 90 folhas de história, tá bom? Mas é importante que vocês enviem a história para que vocês possam terminar o curso, né? Terminar aí a oficina e receber o certificado de vocês. Então, lembrando, data da entrega, dia 30/5, enviar para o planetacontos@gmail.com. Planeta Contos agradece, esperamos agregar valores e conhecimento para todos. Estamos aqui para aprender com vocês também e espero muito em breve poder ouvir a história